Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai dar uma aula aqui, eu vou dar uma aula para vocês, que é uma aula extremamente importante para o amadurecimento, por quê? Ela não fala de constelação, mas eu particularmente já constelei as 12 camadas, não constelei todas ainda, é algo que eu faço devagar, mas a gente pode começar a entender, inclusive a gente pode constelar algumas camadas aqui hoje. Para vocês entenderem, essa é uma teoria que o professor Olavo de Carvalho, ele é um filósofo, ele foi professor há muito tempo, faleceu tem alguns anos, e ele passou um tempo com um astrólogo, por isso que é tão interessante. E esse astrólogo ele explicou para ele quais eram as 12 casas do zodíaco, mas esse astrólogo ele tratava as pessoas de uma forma muito contundente, ele era psicólogo e astrólogo. Então, ele aproveitou esse entendimento e organizou. Tem uma linha que diz, né, que desculpa, gente, que tá calor aqui. Ó. Tem uma linha que diz que tem um inglês que já tem esse desenvolvimento, mas a gente vai tratar aqui como o professor Olavo mesmo, a teoria das 12 camadas da personalidade humana. E essa é uma análise onde ela parte das motivações pessoais. Ela não é uma análise que vai partir de outro lugar, ela vai partir quais são as motivações das pessoas e os elementos fundamentais para que essa pessoa se desenvolva. Ou seja, ele vai dizer que nós temos 12 níveis de motivação que vai nos ajudar a compreender o que que nos motiva a nos desenvolver. E muitas vezes quais os sofrimentos que nós temos dentro de cada etapa da nossa personalidade. Então ele organizou como se fosse ali uma escadinha para uns, um círculo para outros, né, do 1 ao 12, onde, quando você começa a estudar, você começa a entender como as pessoas são motivadas pelo próprio sofrimento, e esse sofrimento cria uma motivação nela, e ela se retroalimenta. E muitas pessoas ficam presas em algumas camadas, então é importante que a gente entenda quais são, porque a partir do momento que a gente entende quais são as camadas, a gente vai entender as motivações dessa camada. Então, se eu às vezes, por que que isso pode me ajudar? Por que que isso pode te ajudar? Isso você tem que pensar, qual é o objetivo de eu saber isso? Se eu entender qual é a minha principal motivação, eu posso evoluir ou não. Eu posso ficar ali preso numa camada, ou eu posso simplesmente deixar essa motivação para trás e passar para a próxima. E aí eu consigo fazer uma autoanálise da minha personalidade, eu consigo descrever em que etapa da vida eu me encontro, não em etapa como jovem, adolescente, mas etapa de motivação para viver. O que que hoje é importante para mim. Então, quando a gente contextualiza você dentro dessa camada, você começa a entender como você está agindo na sua vida. O que que é importante para uma pessoa, o que que é importante para você. Né? Quando a gente pensa numa pessoa, a gente encontra muitas definições mais antigas, porque, por exemplo, a linha freudiana, o Freud ele não define o que é uma pessoa. Ora a pessoa é do jeito, ora é do outro. Quem estuda psicanálise vai entender isso. Bom, lá no século XII, foi definido que o indivíduo é uma substância individual de natureza racional. Ou seja, uma pessoa, né, ela é um indivíduo de natureza racional, tá? Um cachorro não é um indivíduo, um leão não é um indivíduo, mas o ser humano de natureza racional, ainda que ele não tenha desenvolvido, escuta bem, de natureza racional, é natural para o homem ser racional, ainda que nós tenhamos indivíduos que não são capazes, que não agem racionalmente, que têm algumas questões psicossomáticas, neuropáticas, que vão fazer com que essas pessoas não sejam, não tenham a habilidade racional da maioria das pessoas, ou que deveriam ter. Não diria nem a maioria, né? Mas aquilo que é considerado dentro da normalidade, não um que tem alguma anormalidade no comportamento, tá? Esse ainda assim, ele dentro do grupo de humanos, ele é um animal racional, ele é um indivíduo racional. Então, isso precisa contar, porque senão pode causar ali, então, uma pessoa que tem alguma neuropatia, que não consegue pensar, ela não é humana, não é um indivíduo? Ela é. Tá? Ela é um indivíduo que tem algumas ressalvas e precisa de outro indivíduo, mas aí a gente vai entrar numa outra competência, tá? Então, quando a gente começa a pensar no indivíduo, a gente começa a pensar o que faz dele, o que significa para ele ser ele.
E aí a gente vai entrar um pouquinho rapidinho ali na questão da personalidade. O que que faz você se chamar, você chamar você mesmo, o que faz, como é possível o seu eu em você se mostrar? O que te define? Quem é você? É o que você tem? É o que você é? Então, aquilo que está presente de maneira única e mais forte dentro de você é o que a gente tem como algo próprio, algo que é a nossa personalidade. Então, um indivíduo, ao longo da vida, ele vai crescendo, vai se transformando, e toda pessoa se forma de uma maneira única, né? E, ao mesmo tempo, isso que é único, ela não pode compartilhar. Eu não posso compartilhar a minha cara, eu não posso compartilhar, os meus pensamentos, por mais que eu verbalize, eles são meus. Tá? Então, na psique, como vocês quiserem chamar, ou psique, depende como algumas pessoas preferem chamar, em nossa mente, a personalidade que a gente desenvolve, quem nós nos tornamos, é um fruto da nossa articulação entre os nossos pais, entre o nosso sistema familiar, entre a nossa vida, entre o nosso mundo interno, entre o mundo externo. Não só entre mim e o meu mundo externo, mas os vizinhos. Então, como eu articulo a minha personalidade, a minha mente, vai transformar vai transformar em quem eu sou, tá? Se essa personalidade, ao mesmo tempo, ela vai passar por uma constituição de história de vida. Então, ao mesmo tempo que eu crio essa personalidade articulada, isso está inserido dentro de uma constituição de história de vida. Quais são as razões que eu tenho para exigir, para existir, para agir, para me motivar? Qual é a constituição histórica que eu tenho? Não só que eu tenho, mas é que a minha família tem, que o meu ambiente tem. Então, é nesse aspecto que entra a teoria das 12 camadas. A teoria das 12 camadas, ela vai falar que nós, de acordo com como a gente se articula no mundo, como que a gente, ele muitas vezes, constitui a nossa história, nós temos determinadas motivações, mas existe uma elevação. Que é como assim uma elevação, Fátima? Existe um aprimoramento, uma elevação, uma ascendência, onde eu consigo evoluir as minhas motivações e, ao contrário do que as pessoas pensam, muitas pessoas acreditam que elas precisam amadurecer para evoluir as motivações, mas, na verdade, são as motivações que podem fazer com que elas amadureçam. Isso é um contraponto muito forte. Uma vez eu falei aqui para vocês que muitas pessoas queriam se curar para trabalhar. E no processo de trabalho, você mesmo se cura. Quando nós vamos lidar com essas camadas, nós entendemos que não é o ambiente, não é o meu pai, não é minha mãe que me muda, não é minha personalidade que muda. Eu preciso encontrar uma motivação e essa motivação ela tem que ser mais forte do que onde eu estou. Então, por exemplo, eu quero chegar a determinado lugar, mas a minha motivação ela precisa ser mais forte, ou a minha decisão em relação a essa motivação precisa ser mais forte do que aquilo que eu venho vivendo aqui embaixo. Então, eu vou evoluindo. Então, elas são camadas de personalidade que vão fazer você evoluir. Então, quanto menos personalidade, mais comum é as pessoas. Hoje, nós vivemos numa sociedade que quer tirar de personalidade, que quer unificar as personalidades. Então, pode tudo, tudo relativo. Então, parece que está cada um de um jeito e cada um maluco, mas está todo mundo indo para o mesmo lugar. E esse lugar eu posso, você pode, mesmo que o direito do outro seja infringido. Então, eu posso ferir o seu direito, você pode ferir o meu direito. A gente está indo para esse lugar, tá? Não parece, mas estamos. Porque quando todos os direitos são permitidos, a gente acaba tirando o direito individual. Imagina que tudo pode. Então, eu posso ouvir um som alto na minha casa, mesmo o outro não querendo. Porque se pode, se é relativo, porque o eu, ele tem mais vontade e força do que o coletivo, que é o mundo que a gente vive hoje. Então, amanhã, o que que ele vai fazer? Ele vai pintar a parede dele de vermelho do lado de fora da casa e o prédio é todo azul. Mas pode, porque ele tem direito a se expressar. Então, daqui a pouco fica essa bagunça e aí você para de ver detalhe, de ver beleza. Então, quando a gente começa a entender que as motivações que nós temos de personalidade
Hoje nós temos motivações, inclusive, para manter as nossas personalidades. Todo mundo tem direito a ser como é. Não estou falando que as pessoas não deveriam, mas a partir do momento que o meu direito atrapalha o de outra pessoa, eu perdi o meu direito. Isso não está acontecendo, tá? Isso é uma... Eu estou trazendo atenção para isso, apesar de não ser das duas camadas, porque isso constitui a nossa personalidade, tá? As pessoas hoje em dia de personalidade forte são o quê? Emocionadas, estouradinhos. As pessoas não podem ter personalidade forte. Está havendo um abafamento das personalidades porque nada pode. A geração mimimi, porque nada pode, tá? Mi, para quem não sabe, é eu. Mi, do inglês, tá? Eu. Para quem nunca parou para ver isso. Mimetização. Ah, não, isso vem de meme, desculpa. Isso vem de meme. O meme também veio dessa língua, tá? A mimetização, ela vem de meme. Então, e aí eles fazem meme a respeito de como a pessoa se posiciona no mundo. Por quê? Porque aí o deboche vai ter uma crítica, e essa crítica, a personalidade vai dizer que ela não tem direito de ser daquela forma, né? Então, a gente está passando por uma confusão de personalidade. Então, é importante a gente entender onde a gente está na nossa vida, qual é o nosso arcabouço pessoal, dentro da nossa família, como a gente constitui nossa história e como a gente articula com essa vida, como que eu lido com a minha vida, tá? Então, a camada que ele vai chamar de camada da personalidade é uma síntese do momento em que a pessoa está vivendo e quais as motivações que ela tem ali. E aí vocês vão ver, quando eu começar a falar das motivações, vocês vão ver que, poxa, para eu subir eu tenho que ir para a próxima motivação, então eu posso pegar. Então, as camadas, elas vão sempre. O que que ele vai dizer? Eu vou evoluir. Então, uma vez que eu evoluí, eu absorvi os objetivos e sofrimentos das camadas anteriores. Então, na camada um eu tenho um determinado objetivo. Quando eu vou para a camada 2 esse objetivo dali foi absorvido. Não significa, todo sofrimento foi absorvido. Não significa que eu não sofra, mas eu preciso decidir passar para a próxima motivação, tá? Isso é importante, porque tem gente que começa a estudar isso e as pessoas começam a achar que ela fica muito fria. Não é fria. A pessoa que é fria, ela toma uma decisão. Isso é extremamente importante você internalizar. A decisão, ela não significa que a pessoa não tenha sofrimento. Às vezes você toma uma decisão porque ela é a melhor decisão a ser tomada para algo que você quer lá na frente, mas ela não é a mais fácil. E aí, algumas pessoas se iludem dizendo que as pessoas que tomam a decisão e fazem são frias. Elas não são frias, elas sofrem, mas o sofrimento não as tem. Eles não as dominam, eles não determinam o que ela vai fazer, tá? Então, toda vez que a gente subir da camada, a gente aprendeu a lidar com o sofrimento da camada anterior. E a gente vai fazer essa mudança dessas camadas, a gente precisa entender o que ocorre com a gente. E é por isso que eu vou explicar uma a uma, tá? E aí ele vai dividir essas camadas integrativas e divisíveis, tá? As camadas integrativas é quando fecham a personalidade em um quadro definido, elas vão falar mais de uma personalidade definida. E nas divisivas, que são 3, 4, 7, 9, 10, tem dois tipos de camada. Camada integrativa. Essa camada integrativa, ela tem a personalidade bem definida. As divisivas, ela acaba recebendo influências externas que fazem com que ela rompa a camada anterior, tá? Então, a gente vai ter sempre uma camada que eu mudo a minha personalidade, eu cresço, e a outra são questões internas que vão fazer com que eu mude, tá bom? Então, até aí alguém tem alguma dúvida? Vou começar a explicar as camadas, tá? Para você e entendam as motivações de vocês, tá? Então, ele vai dizer que a primeira camada da personalidade, ela é uma camada de caráter astrocaracterológico. Fátima, que palavrão é esse? Bom, é a camada, a gente está dentro da barriga da nossa mãe, praticamente. A gente não é consciente, a gente não tem acesso à motivação. A única motivação do bebê é sair da barriga e ficar vivo. É viver aquilo ali. Ele não sabe nem o que que é sair da barriga. Mas a única motivação dele é estar ali. E quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente não sabe o que que vem. A gente pode imaginar, pode sonhar, pode perceber, mas o que a gente imagina não é o que é.
tá? Mesmo porque dizem que criança sente, ri, pode ter, até brinca, né? Que a criança vai mudando lá dentro. Mas essas pessoas, quando a gente está na primeira camada, todo mundo já passou da primeira camada, tá? Ela é uma camada que tem uma tendência anterior à consciência, onde eu quero ter um corpo. Qual é o objetivo do óvulo fecundado? Construir um corpo, virar o corpo. Então, todos nós, antes mesmo de nos tornarmos conscientes. Então, antes da gente trazer a nossa consciência, entendimento, apesar das pessoas falarem que o bebê já entende muita coisa, nossa primeira motivação é construir um corpo. E a da nossa mãe também, junto com a gente. Talvez a motivação dela até passe para a gente. E isso nos é dado assim que a gente nasce, tá? Então, por que que o nome é astrocaracterológica? Porque, para ele, primeiro que isso veio de astrologia, tá? Ele veio do psicólogo que usava astrologia. Mas isso não é admitido no meio acadêmico, apesar dele falar que foi lá estudar, tá? Então, ele vai dizer que tem essa comparação com os astros mesmo, ali, ó, da casa 1, 2, 3 até a 12. Então, quando você estuda a primeira casa da astrologia, é eu, o indivíduo, eu, o corpo. É a casa do corpo, é a casa do eu, é como eu me construo, tá? Então, por isso que tem esse nome. Então, a gente que já estudou ali o astro constelar já sabe de alguma coisa. Nesse momento, a gente nota que a única motivação que a pessoa tem é agir de uma forma em que ela existe, em que ela está presente. Então, qual é o que que acontece ali? Dentro do corpo, nós temos que olhar qual é a motivação que existe. A motivação é ter um corpo, sair da mãe. Qual é o sofrimento que pode existir ali? No caso, vai ser no próprio corpo, que são as doenças, os acidentes. Então, o sofrimento dessa camada são as doenças e o objetivo principal é dominar o próprio corpo. Quando você começa você sai da barriga, você não sabe fazer nada. A sua motivação vira começar a dominar o próprio corpo, tá? A segunda camada da personalidade, ela vai falar da hereditariedade. A constituição própria da pessoa. É uma camada muito inconsciente também, todos nós já passamos dela. Mas nela, a gente vive essa motivação de constituir o corpo, mas notar através dos nossos pais toda a nossa história. Então, aqui, como é que a gente vai falar? Aqui a teoria, aqui a gente vai mexer nas teorias do inconsciente familiar. A gente mexe muito com constelação familiar nessa camada, apesar de todos nós já termos passado. Porque aqui, o que vai motivar as pessoas são os seus antepassados. Ou seja, quando nós crescemos e saímos do ventre da mãe, a nossa motivação ali é pertencer. Então, aqui a gente pode muitas vezes repetir sucessos e fracassos dos nossos. A gente começa a criar um sentimento de adoção de problemas das outras pessoas, tá? É, Nessa camada, a gente não tem. A gente também está fora de controle como a primeira, a não ser que a gente desenvolva um intelecto. Então, eu não consigo, na segunda camada, entender por que que meu pai é assim, por que que minha mãe é assim, por que que eu estou nessa família. Eu não paro para pensar, eu só vivo nela, tá? Então, aqui vai envolver os problemas da família, que não está sob seu controle. Se a gente não tiver uma boa constituição nessa segunda camada, muitas vezes a gente vai ficar. A gente já repete neurose já na infância, a gente muitas vezes já, dependendo da questão, a gente pode ter mais problemas na vida adulta. Então, nessa camada, a gente já está dentro do ambiente familiar e o nosso maior sofrimento é estar nessa família porque ela tem as próprias questões dela. Vocês conseguem compreender isso? O sofrimento humano de estar naquela família, porque essas são as questões. E aí, para quem acredita em reencarnação, que eu vim tratar, ou essas são as questões em que eu estou aqui para resolver. E aí, o objetivo principal, a maior motivação
dessa criança é aprender. Quando você chega para uma criança, a criança vai e joga comida no chão folhando. A criança vai e pega um sapo. Ela está aprendendo. A criança quer dormir com peixe. Ela joga o negócio no chão para ela ver cair. Então, nesse momento, o objetivo principal, a motivação maior da criança é aprender, é ver, é ir lá apertar o botão para ver o que acontece. Ela não aperta o botão porque ela é inconsciente. Não, ela quer ver o que acontece, o que que tem ali. Eu tive um tio que ele brincava com um primo meu que podia ter. Ele falou, não lembro da frase que ele falou, tinham 500 brinquedos e o botão que vai ativar a bomba atômica no mundo. Ele falou, meu filho vai lá no botão, não vai gostar de botão. Ou seja, ele estava aprendendo o funcionamento das coisas. Tá? Claro, é uma metáfora, é uma brincadeira, né? Uma metáfora. Então, todos nós já passamos por isso, por esse corpo, por esse descobrir familiar. Depois que a gente começa a descobrir, a gente vai desenvolver a nossa cognição e percepção. A gente começa a ter mais. Também já passamos da terceira camada. As mais interessantes começam a partir da terceira, tá? A maioria do Brasil está na quarta camada. Nessa camada, na camada 3, é o aprendizado primário. Minha motivação aqui é que eu comece a exercer a minha liberdade no meu aprendizado. Então, quando eu comecei ali, aos poucos, não é o intelectual de fato, tá, gente? Mas é aquele aprendizado por si mesmo. Como é que funciona o mundo? Se eu apertar esse botão, acende essa luz da criança e ela aperta o botão, mas ela não percebe. Quem é mãe sabe disso. A criança aperta o botão, né? Mas ela não percebe que aquele botão está apagando uma luz, por exemplo. Depois ela começa a entender, ela começa a rir. Então, essa é uma camada que o adulto ele já perdeu. É o funcionamento do mundo. A geladeira gela, o ventilador ventila, a caneta escreve. E quando a gente. Isso aí a gente vai bem na infância até os 10 anos, mais ou menos. E a gente não retorna mais. Depois a gente não pensa mais por que que a gente faz certas coisas. Apesar de muitas vezes, eu acho que a gente deveria manter esse pensamento. Então, a gente começa ali, ó. Desenvolver musculatura, habilidades motoras, habilidades também intelectuais, a gente também desenvolve. Mas aqui a gente não está falando disso. Aqui a gente está falando da vontade é, de descobrir, tá? Então é importante a gente saber que essa camada faz com que a gente se organize no mundo. Lembra que nós estamos articulando com a nossa família? Então, na terceira camada, a gente começa a articular ali no mundo. Nessa camada, o sofrimento tem a ver com sucesso ou fracasso do aprendizado. Então, qual é o meu sofrimento? Eu quero andar e não consigo, né? Eu quero mexer, fazer, é bem interessante, quero fazer um bolo e eu não consigo. Eu preciso aprender. Então, tudo para mim é muita descoberta, uma das maiores fases de aprendizado, tá? O objetivo é exercer a liberdade de aprendizado. E isso todos nós já passamos. A grande questão dentro do Brasil e em muitos países também é a quarta camada. A gente vai chegar na quarta camada. A gente passou na primeira, que é ter um corpo, a segunda, que é começar a entender como é que funciona a minha família, a terceira, que é o desenvolvimento motor, e a quarta é o que faz a gente, onde a gente constrói a nossa história afetiva. Ela é uma camada decisiva dentro do sofrimento humano. Por quê? Muitas pessoas chegam à vida adulta ainda na quarta camada, tá? Muitas pessoas é, é, chegam a ela, eu vou falar logo qual é o objetivo principal. É encontrar aceitação e segurança emocional. Então, é aqui que a pessoa vai para a balada e quer mostrar o drink. Então, ela vai para a balada e ela vai lá, olha, eu tô aqui com Red Bull. Ela ainda quer mostrar para o mundo que ela é amada. Então, o que que a gente tem nessa camada, né? O surgimento da afetividade. Então, quando a gente começa a criar nessa afetividade, aqui é muito difícil para as crianças que sofrem bullying, por exemplo.
Porque aqui a gente vai ver que existe se a pessoa entender que ela é carente, que teve um afeto não preenchido do pai ou não percebido, ela vai exigir do mundo ou ela vai querer mostrar para o mundo que ela tem. Então, isso deveria acontecer, gente, na pré-adolescência, tá? Mas a gente tem muito pré-adolescente de 40 anos. Porque se a pessoa não tiver entendido, ou aceitado, ou recebido um tipo específico de afeto que ela queria dos pais ou parentes, ela vai, na vida adulta, tentar fazer com que outras pessoas entreguem isso para ela. Então, é importante aqui para os pais que sejam constantes, que honrem com as palavras. Ah, quando eu receber, eu te dou. Não recebeu até hoje. Seja benevolente. Eu tenho uma tia que ela falou uma vez que quando ela recebesse, ela ia me dar um presente de aniversário. Ela não recebeu até hoje. Bom, quem não tem, né? Quem não tem que joga a primeira pedra. Bom, aqui não é uma questão de você ser amigo do seu filho, mas ele precisa ter credibilidade em você. E aqui ele também começa a brincar com outras pessoas. E cabem aos pais dar a segurança necessária à criança. Mas muitos não conseguem e talvez seu pai não tenha conseguido, sua mãe não tenha conseguido, né? Então, aqui você precisa saber que você tem carinho e é amado. Uma questão que acaba, que deixa a pessoa na quarta camada por muito tempo, é aquele pai, aquela mãe que fala, tá vendo, o filho de fulano faz, né? O filho do vizinho é mais legal que você. Isso acaba com a criança, porque o valor dela de ser amada, ela não é amada porque ela é. Então, ela vai sempre ver que outra pessoa é mais amada que ela. Então, a criança, ela espera que os pais sejam justos com ela e que ela possa confiar e deem atenção ao que ela está vivendo. Muitas vezes não acontece. Então, quando isso não acontece, a gente vai ter insegurança, indiferença, desatenção. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de estabelecer afeto, não vai confiar nas relações, e aí você nomeia amizade, relacionamentos amorosos, tudo isso. Então, essa motivação, ela é vista como um sentimento, ela é vista como, como é que eu vou te dizer? Sabe, qual é o sentimento que eu tenho pelo afeto que o outro tem para mim? Preste atenção, o sentimento que eu tenho do afeto do outro. Então, a minha mãe não foi presente, qual é o sentimento que eu tenho em relação a ela? De falta. E aí, como é que eu vou para um relacionamento com isso? Então, muitas pessoas que os facilitadores de constelação tratam estão aqui. Essas pessoas são extremamente vitimistas, né? Porque o pai comparou, mas elas vão ficar a vida inteira presas que o pai comparou ela com o vizinho e ela não é boa o suficiente. Eu nunca esqueci aquilo que meu pai falou. Então, a pessoa, para que ela consiga ter força, ela vai começar a ser autorreferente. Ela vai começar. O que que é autorreferente? Sabe quando você está falando um problema seu, eu vou contar um problema meu? Eu estou falando para você, aconteceu isso, isso, isso. Aí a pessoa, ao invés de me ouvir, o que que ela vai fazer? Ela vai falar um problema dela, que é igual. Ou seja, a motivação dela é pertencer ali com a autorreferência. Eu existo, tá? Eu tenho direito. Eu também tenho esse sentimento que você carrega, e não eu olho o seu sentimento, eu ouço você. Então, a pessoa, na quarta camada, ela precisa se ver de uma forma especial para ela existir. Porque o pai não deixou, a mãe não deixou. Ela não, ela não se sentiu amada por quem ela é. Então, ela começa a fazer força para ela pertencer no mundo. Independente de como ela se sente. Porque quem está preso na quarta camada, ela não percebe o mundo com... ela não percebe que o mundo acontece independente dela. Sabe aquela pessoa que acha que o mundo só funciona se ela estiver nele? O mundo continua. Isso é muito triste, porque algumas pessoas simplesmente não deixam legados, boas, não deixam boas memórias, justamente porque elas acham que o mundo não é, o mundo, elas estão muito preocupadas com elas mesmas. Então, muitas vezes
pessoas não vão se motivar a evoluir. Então, elas ficam ali, tá? A gente atende, eu diria que 80% das questões que a gente atende das pessoas de constelação com os pais, muitas delas ainda estão autorreferentes. Eu também. Aqui estão as vítimas, pessoas fofoqueiras, pessoas falsas, pessoa que conta mentira, que cria vínculos artificiais. O que são os vínculos artificiais? São aqueles vínculos que, por exemplo, o vínculo da bebida, a gente é amigo de copo, né? Porque quando a pessoa, quem teve muito amigo de copo, essa pessoa ela descobriu em algum momento, se ela evoluiu, que aquilo não era exatamente uma amizade. Então, são vínculos falsos. Então, eu crio vínculos que são fracos, tá? Então, essas pessoas, elas podem, muitas vezes, criar vínculos artificiais. Quais são os vínculos artificiais? O álcool é um, o cigarro é outro. A falar da vida, de repente, você tem criou um vínculo artificial com a sua vizinha, de falar uma fofoca para ter assunto, porque vocês não podem se aprofundar. Então, fica ali. Então, fica ali. Então, nessa camada, a gente quer conquistar afetos inferiores. O que são afetos inferiores? A gente quer se sentir amado, validado, reconhecido. A gente está fazendo isso. E qual é a nossa principal motivação, né? O nosso objetivo é se sentir feliz, apesar das repetidas frustrações. Esse é o nosso objetivo. Mas é um problema chegar à maturidade assim. Então, a nossa maior motivação é encontrar a aceitação e segurança emocional, por mais que a gente tenha criando vínculos falsos, tá? Perguntas até aí? Estão bem? Então, vamos lá. Estão gostando? Ah, que bom. Então, vamos para a quinta camada, tá? Eu vou falar aqui qual é a motivação. É ganhar autoconfiança e vencer disputas, tá? É vencer, é provar para você que você pode. Então, na quinta camada, ela é uma camada do ego, da autoconsciência, da individuação. Quem sou eu como indivíduo? Aqui, a pessoa, se na quarta camada a pessoa ela queria ser amada, na quinta camada ela já não está muito ligando se ela é amada, não. Ela quer provar para ela que ela pode. Aqui, a pessoa começa a olhar o mundo de forma muito objetiva e começa a separar um pouco a emoção. Não, eu sou emocionado, isso me dói, mas se eu quiser fazer aquilo lá, eu preciso parar. Essa precisa doer e eu preciso fazer. Lembra que eu falei? Muitos empresários, quando tem uma evolução, eles começam a chorar e fazer chorando. A intenção nessa camada, a maior vontade dessa camada é validar a força que a pessoa tem para seguir. Então, a pessoa faz, ela encontra obstáculos, ela faz, ela encontra obstáculos, ela faz. Pode ser física, pode ser verbal. A gente vê que muitos adolescentes, muitas pessoas ficaram presas na quarta camada, tá? Nessa, é muito normal a gente se distanciar um pouco, não só dos pais, mas como daquelas pessoas que não fazem com que a gente evolua, que estão ali naqueles vínculos falsos, naqueles vínculos inferiores, tá? Então, nessa camada, a gente sai do eu e a minha referência é o mundo externo. Como assim? Na quarta camada, eu queria o quê? Queria ser validada, queria ser amada. Na quinta, eu vou ter que aprender como é que as coisas funcionam para eu fazê-las e eu provar que eu posso. Então, eu vou ver ali, eu vou ver que para emagrecer precisa fazer A, B, C, D. E eu faço A, B, C, D para provar que eu posso. Muitas vezes eu vou para onde? Vou lá para a terceira camada, que eu não, né? Que eu ainda não resolvi alguma coisa com o meu funcionamento, com o meu corpo. Então, eu ainda não entendi algumas coisas. Eu não entendi como que eu degluto, como que as coisas entram para mim. Então, se eu não entendi isso, se isso não foi esclarecido na minha infância para mim, a minha relação com o alimento, eu muitas vezes vou voltar para lá. Então, a pessoa pode, ela não volta para a terceira, mas ela na quinta pode trazer algo da terceira que ela não resolveu, e da quarta principalmente, tá? Então, aqui, quando a gente chega na quinta camada,
Nossa ideia é, eu consigo, eu posso, por exemplo, eu decido que eu vou ganhar dinheiro. Então, eu vou fazer e eu vou ganhar. Todo empreendedor passa por essa fase e essa fase que vira um jogo para ele, tá? Aqui, o objetivo é ela provar para ela mesma que ela consegue, que ela pode vencer, e até que ela não precise mais provar para ela mesma que ela consegue vencer. Porque muita gente fica presa aqui, tem muito coach nessa área, e esse coach ele fica provando, através de trazer você da quarta para a quinta, ele fica provando a você que você pode. Por quê? Porque o tempo todo ele está se provando que ele pode, tá? E o maior sofrimento dessa pessoa são aquelas pessoas autopunitivas, que fica sofrendo com auto-julgamento, né? Ela sente, quando ela não consegue, a pessoa que não consegue atingir aquilo que ela quer, ela pode ficar com um sentimento de menos-valia, de perdedor, de inveja das outras pessoas, desejar o lugar de outras pessoas, por quê? Porque o outro conseguiu e ela quer, mas ela não sabe articular a própria vida de forma que ela consiga para ela o que é para ela. Então ela deseja do outro, então ela sempre vai ter a maior fonte de sofrimento dela é que ela muitas vezes se deprecia intimamente, achando, não é possível. Fulano conseguiu, eu não consigo. Às vezes, fulano tem um talento, uma habilidade que não é sua. E aí, às vezes, você tem a sua habilidade e você está negando a sua habilidade por algum problema, por alguma questão familiar, por algum trauma. Então, você fica desejando as habilidades de outras pessoas. Aqui, como é que aqui funciona? Hoje eu vi um vídeo muito interessante sobre isso. Tinha um cara, ele vinha com a britadeira e ele cavava um pouquinho. Aí depois ele vinha com a britadeira e cavava um pouquinho. Depois ele vinha com a britadeira e cavava um pouquinho. E do outro lado tem um cara cavando, 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 chegando aqui. Esse cara aqui pegou o diamante. Esse aqui, ó, um, dois, não pegou nenhum diamante. E aí, quando ele vê o cara com o diamante aqui, ele fala assim: eu fiz isso. Ele não fez. Ele tem a ilusão de que ele faz o que precisa ser feito, mas a referência dele é o outro, e não o que ele precisa aprender com o mundo. Então, se ele não começar a trazer para ele o funcionamento das coisas, o aprimoramento, a investigação, a profundidade e a capacitação pessoal, ele vai se decepcionar muitas vezes com ele. Então, muita gente está aqui tem mais na quarta, mas aquele que quer ganhar autoconfiança e vencer disputas. Quando você passa dela, você passa por um lugar que eu demorei a entender que existia, mas existe. Que é um lugar que, assim, se tirarem a sua profissão, você sabe que você pode fazer. Então, podem tirar a sua profissão de você hoje, porque você amanhã vai fazer outra coisa. Então, aqui, a pessoa que passou por aqui da camada, ela confia em si mesma. Porque por mais que o mundo as coisas tenham acontecido de uma outra forma, ela já passou pela capacidade pessoal dela, então ela já acredita, tá? Muita gente não acredita na própria capacidade pessoal, por quê? Porque ela começa 50 coisas e não para, não dá continuidade nenhuma. E ela não dá continuidade nenhuma porque é difícil para ela. E aí ela vai sempre ver o que o outro fez. Então aqui a gente tem, aqui é um invejoso muitas vezes. Ele vai se bater. Ai, você tem, eu não tenho. Você consegue, eu não consigo. E, na verdade, ele só precisa ganhar autoconfiança e vencer aquilo que é importante para ele. O problema é que enquanto ele não vence, se ele não parar e cuidar do que é dele, ele fica usando dos outros e a referência dele é sempre o outro. Tem muito coach na quinta camada, tá? Aqui no Brasil também. Sexta camada. A sexta camada, ela começa a ser o sonho de cada um. Pergunta, ok? Vai ter um resuminho para vocês lá, tá? A sexta camada, ela é a aptidão e vocação. O que é aptidão e vocação? Aqui, é, eu tenho que decidir alguma coisa, tá? Na sexta camada, eu preciso ganhar, conquistar uma vitória num bem bem objetivo, numa ideia bem objetiva. Se na quinta eu preciso provar que eu venci, então eu vou vencendo, vencendo. Na hora que eu vencer, é, você pode vencer de várias formas, mas na hora que eu vencer, eu quero começar a conseguir ganhar dinheiro com isso, não é?
Já sei fazer. Ok, quero fazer a faculdade, então vou lá, vou fazer agora, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Então, aqui, nessa camada, a gente quer provar, através do dinheiro, que a gente quer provar não só a nossa capacidade de trabalhar no mundo, mas a nossa capacidade de ganhar dinheiro. E não importa qual é a profissão. Aqui, a motivação é conseguir o dinheiro necessário para pagar a conta, comprar os bens desejáveis para si e para a família. Ah, Fátima, mas eu trabalho, então eu estou nessa camada. Nem sempre. Tem gente que trabalha e não está nessa camada, tá? Essa pessoa aqui, ela não faz questão que gostem dela, tá? Ela não faz. É muito difícil. Essa pessoa, sabe aquela pessoa que bota a faca no dente e ela vai ganhar dinheiro e ela não quer nem saber, tá? Aqui, sabe quando as pessoas são muito objetivas para ganhar dinheiro e atropelam outros? O sofrimento dela, né, é frustração com o resultado. Aqui a gente pode ter algumas pessoas que não vão olhar os outros, vão passar por cima, tá? Ela pode não ser muito sensível, muito humilde com as pessoas. Aqui o que importa para ela é ela provar que ela tem habilidade que ela aprendeu ali na camada anterior, na quinta camada, e que ela é capaz de executar bem o trabalho, dar conta da missão e receber e ser reconhecida através do dinheiro. Você entendeu que ela era reconhecida? Na quarta, eu sou reconhecida através da pessoa. Na outra, eu me reconheço. Na quinta, eu me reconheço. Na sexta, eu quero. O meu reconhecimento, ele, ó, é dinheiro, tá? O meu objetivo aqui é obter lucro. Todo mundo passa por essa. A gente deveria estar nessa aí entre os 20 e 25 anos. Não, não acontece. É raro, mas acontece. O maior sofrimento dessa pessoa é quando ela acarreta prejuízo financeiro e ela fica frustrada com o resultado. Então, não ter dinheiro para pagar a conta é um exemplo. Então, aquela pessoa que já está evoluindo, que já estudou, que já acabou, e ela não está ganhando dinheiro, é o maior sofrimento dela. O objetivo dela é ela provar que ela é capaz de prover agora dinheiro, tá? Acho que todo mundo sabe bem que aquela pessoa que pega vai estar nem aí. Eu vou conseguir fazer. Não está dando certo, então eu vou resolver. E a gente também tem muitas pessoas nessa camada, tá? Agora, a sétima camada, aqui a gente já começou com o pessoal mais evoluído. Vocês já viram que a gente está com o pessoal mais evoluído, tá? Na sétima camada, a pessoa ela vai começar a querer conquistar habilidades que entregam valor para a sociedade. Então, essa pessoa ela vai desenvolver um papel social. O objetivo dela é se ver enquanto grupo e não mais como indivíduo. Até então, até a sexta camada, indivíduo, né? Apesar da terceira a gente olhar nossa família, na quarta a gente está preocupado com o outro, com o que o outro vai dizer da gente, não com o outro como quanto pessoa, nessa a gente começa a se compreender como grupo. Então, peraí, existe um grupo. Existe um grupo. Então, nesse grupo, o que que eu tenho de bom? O que que eu posso entregar para esse grupo? Então, aqui as pessoas começam a ser motivadas a entregar valor à sociedade, algo de bom. É aqui que muitos coaches não sabem explicar por que, às vezes, você vai numa imersão e o coach não, ele fala que você tem que achar sua motivação. Você escolhe a minha motivação. E aí a pessoa ganha um presente, que é você tem que descobrir sua motivação. Mas ela não sabe chegar até a motivação, porque às vezes essa pessoa está na quarta camada. Ela tem que passar para a quinta, ou seja, ela tem que saber que ela tem que vencer as próprias incompetências, aprender. Depois ela tem que ganhar dinheiro para depois que ela estiver ganhando dinheiro, que ela já souber ganhar dinheiro, que ela já confiar na habilidade dela, que ela não precisar mais da validação do outro, aí ela pode chegar e, ó, ok, já sei fazer, já não preciso da avaliação de ninguém, não precisa ninguém bater palma para mim, já obtenho lucro, já tenho lucro, já estou aqui, já tenho confiança, já confio que eu posso vencer disputas, que eu posso mudar a vida. Então, agora eu quero fazer, além disso tudo, eu vou servir a sociedade. Então, aqui eu começo a perceber que eu posso entregar algo para o outro. Eu começo a desenvolver um papel social. Então, muitas pessoas desenvolvem o papel social por conta do cargo, mas não das habilidades. Então, por exemplo, aí eu trabalho numa instituição de caridade. O meu cargo, ele desenvolve
contribui socialmente, mas não quer dizer que seja a minha habilidade, tá? Por exemplo, os médicos, eles podem, por causa do cargo, cumprir esse papel social. Porém, o que que acontece com os médicos que já estão muito bem? Eles começam a fazer trabalho voluntário. É natural o caminho do amadurecimento, é natural que a pessoa comece a chegar a essa camada se ela alcançar todas as outras. Então, quando a pessoa alcança a sétima, ela domina as suas habilidades, confia na sua capacidade de aprender, é capaz de cumprir o que ela fala, e ela entende que existe uma expectativa da sociedade que precisa ser atendida através do seu trabalho ou serviço. Não eu não faço, eu começo a fazer isso por algo meu, mas a minha maior motivação é o contrário. Eu começo a fazer isso não para servir a sociedade, tá? Eu tenho a ideia de que eu preciso fazer algo. Então, essa ideia de eu precisar fazer algo quer dizer que eu me sinto bem com isso. Então, aqui, quando a gente vai nas ordens da ajuda de Bert, ele fala sobre isso. Eu ajudo o outro porque eu me sinto bem. Só que aqui a gente já está falando num nível muito elevado, porque a gente não está falando de indivíduo. Eu não estou ajudando o tio que está precisando de uma cesta básica. Eu estou ajudando um grupo. Eu estou motivando um grupo. Então, quando a gente olha para cá, a gente começa a fazer para a gente se sentir bem e sentir a ideia de retribuir com aquilo que a gente recebeu. Aqui, ele já tem maior profundidade. Esse indivíduo aqui, ele já tem maior profundidade. Ele já sabe qual é o seu dever. Ele já manifesta o amor, né? Não como sentimento, mas como atitude. Então, eu faço porque eu te amo. Não o amor, quando a gente começa, a gente exerce o amor. Quando a gente evolui, a gente exerce o amor. O amor não está em mim, está em eu vou fazer o que o outro, porque eu amo o outro, tá? Então, o maior sofrimento relativo a essa pessoa é ela estar no lugar errado. Muitas pessoas vão se motivar e elas vão se motivar no lugar errado. Eu atendi recentemente uma pessoa ela vai começar uma mentoria agora, e ela tem um negócio online, tá? De iFood, de comida. E ela começou a pegar a motivação de outra pessoa quer trabalhar com um determinado nicho. Ela começou simplesmente a fazer pós-graduações e estudar isso. E quando a gente começou a conversar, a gente viu que ela estava comprando no palco errado. Ela estava comprando a motivação de outra pessoa. Porque essa pessoa tinha expectativas, jogou essas expectativas nela e ela achou que por essa pessoa ter elogiado a vida profissional, a forma de conversar dela, que ela precisava ir nesse caminho para atingir as expectativas daquela outra pessoa. Mas não cumprir o papel causa dor. Ou seja, mais cedo ou mais tarde ela vai sair dali. Por quê? Porque ela gosta mesmo. É o negócio dela. Então, quando a gente pensa que em maior sofrimento, é você estar na motivação errada. Se a gente não resolveu, se a gente não está estudando, se a gente não está aprendendo, se a gente não se conhece, nós muitas vezes vamos fazer coisas pelas motivações erradas. E aí, consequentemente, a infelicidade da entrega. A entrega que eu vou fazer não vai ser boa. Tá? E o objetivo aqui é compreender quem você é dentro do seu grupo, quem você é dentro da sociedade. Aqui, essa motivação também pode ser, não precisa, às vezes, motivar uma sociedade inteira, mas vamos supor que você faça algo muito bem. Então, você começa a ajudar os seus amigos, né? O seu grupo de amigos. Você começa a criar um grupo de amigos que a motivação não é um aparecer para o outro, mas a motivação é esse amor de estar junto, de um servir o outro mutuamente, cada um com aquilo que mais se motiva. Então, estão vendo como é que são diferentes? Não parece, né? Mas eu quero ter um corpo, aqui eu preciso entender quem eu sou dentro do meu sistema, aqui eu estou começando a minha capacidade motora, aqui eu quero ser amado, depois a gente vai evoluindo, é tudo uma evolução. Depois eu quero provar que eu sou capaz, depois eu quero é, provar, um é vencer os obstáculos, né? É vencer obstáculos, saber que eu sou capaz de lidar com o mundo externo, o mundo me dá uma coisa, eu respondo com outra. No outro já é saber que eu sou capaz, depois dinheiro, e agora finalmente é
criar enquanto grupo o amor na atitude e não o amor no sentimento. Ah, eu amo você, mas eu não faço nada. Então, eu ainda estou num amor que é um amor emocional. Não é um amor que age, é um amor que sente só. Tá? E aí a gente vai para a oitava camada. Gente, isso aqui a gente está falando quase Brahma ali já, as pessoas muito evoluídas, tá? Né? Aqui, na oitava camada, a gente já vai para um outro lugar. Tá? Chegou, se você chegar na sétima camada, já está ótimo, tá? Muitas vezes já chega na sétima camada, está ótimo. Muitas pessoas, olha só, o fato de passar pela sua cabeça as coisas da sétima camada e da oitava não significa que você esteja nela. A gente pode visitar isso, mas se eu ainda estou agindo na quarta, eu estou na quarta. Se no fundo, se eu não superei a capacidade a tentativa de agradar os meus colegas, eu estou na quarta, tá? O vínculo, o vínculo perene, o vínculo vazio, o vínculo inferior. O vínculo começa a criar um vínculo maior, superior, na sétima, ok? Então, a partir da sétima, a gente começa a se perguntar assim: quem que eu sou diante da morte? A casa 8 da astrologia, para quem sabe, é a casa da morte, dos impostos, né? Tax and Death. Então, ela é uma casa onde eu começo é, a ter que lidar com a finitude da vida. Minha vida vai acabar um dia. Um dia eu vou morrer. E isso é muito pertinente da casa 8. É uma casa de profundidade. É uma casa que eu começo a me questionar. Eu vou fazer, o que eu quero fazer da minha vida? Quem eu quero ser quando eu estiver lá na frente? Quais são os meus valores? Aqui muitas pessoas começam a verificar que os valores delas estão, elas cumpriram os próprios valores. O que eu fiz da minha vida? Aqui começa a vir um questionamento, onde você começa a confrontar a ideia de um fim para sua vida. Um dia tu vai morrer. E aí você começa a lidar, na oitava camada, aqui tem um drama, um sofrimento muito específico, né? Você percebe que o que você faz não tem o menor valor diante da morte. Mesmo você, é, mesmo que você cumpra, quem você é e o que você faz não tem o menor valor diante da morte. Mas, ao mesmo tempo, você continua fazendo o que você faz por conta das outras pessoas, sem deixar de continuar servindo. Então, por mais, imagina, eu faço isso, eu ajudo um monte de gente, mas, por exemplo, eu vou morrer. E isso vai valer de quê? Se eu morrer amanhã, o que que isso valeu? Mesmo assim, para mim, pode não ter valor. Quero sair, ficar viajando o mundo, ficar curtindo praia. Eu não, a pessoa da oitava camada, ela não faz isso. Por quê? Porque ela sabe da responsabilidade social dela. Então, ela continua ajudando as outras pessoas. Aqui é onde eu vou largar tudo, viver da minha arte na praia, o que que eu vou fazer daqui para frente, né? Aqui, as pessoas começam a tocar que ela não pode deixar de ser quem ela é, mas ela começa a ter uma noção da verdade sobre a vida, da realidade da vida, em que, em que ela tem uma função. E essa função ela não é só preencher a vida dela, não é só ganhar dinheiro, mas é uma função social no mundo. E aí eu não faço mais. Lembra que na sétima eu faço porque eu me sinto bem fazendo? Nessa eu já não é porque eu me sinto bem fazendo, eu faço porque ajuda outras pessoas. É bom que eu me sinta bem fazendo, mas isso ajuda outras pessoas. Então, o maior sofrimento que a gente vai ver nessa camada é o que que eu fiz da minha vida, o que que eu vou fazer daqui para frente, é, e eu começo a me culpar, não culpo mais as outras pessoas. Na oitava camada, eu analiso a minha vida da forma que ela é, sem ficar culpando pai, mãe, trabalho. Eu já superei, eu já entendi que aquilo ali foi necessário para eu chegar aqui, tá? E a maior dificuldade é encontrar o sentido na vida diante da morte.
quando ela encontra sentido na vida diante da morte dela, o que que isso quer dizer? Né? Eu vou morrer, então eu vou deixar o meu legado aqui, né? Não vai ser só o meu pai, não vai ser só meu filho, não vai ser só meu trabalho, mas eu vou motivar outras pessoas, talvez, a servirem outras pessoas. Então, essa é uma possibilidade dela encontrar sentido diante da morte. Eu deixei um legado lá, não para mim, eu não quero ele para mim, é porque as outras pessoas vão fazer algo de bom com isso, tá? E eu posso até me desvincular disso, mas eu sei que se eu me desvincular, as outras pessoas não vão ter tanta força quanto se eu estiver ajudando elas. Todo mundo passa por isso, porque todo mundo tem áreas para servir. Gente, chegou na sétima, na oitava, ó, tá lindo, bonito, bacana, mas eu vou contar para vocês as últimas três, tá? A nona. A nona camada, ela é a personalidade intelectual. Aqui a gente já vai, a pessoa já quer alcançar um conhecimento intelectual para inserir a sua forma de ver no mundo. Então, eu crio uma forma de ver o mundo, uma forma que ajuda, uma metodologia, uma colaboração, um ensinamento, e eu ensino isso para as pessoas e isso muda as pessoas. Então, aqui é uma camada de conhecimento, onde o meu interesse não está mais em buscar a verdade, mesmo que isso cause incômodo sobre os outros. Eu não vou mais incomodar as pessoas com a minha verdade. Eu já encontrei uma solução para um problema, eu já desenvolvi um trabalho que traz solução para as outras pessoas e que ele é importante para mim, para minha própria personalidade, para quem eu sou, mas ele é importante para outras pessoas. Então, aqui a gente começa a querer solucionar problemas intelectuais, tá? Aqui a gente começa a internalizar muito, a intelectualização muito grande. Os filósofos muitas vezes estão aqui, porque a gente vai começar a chegar num ponto em que a gente quer mostrar para o mundo uma solução que nós encontramos para um problema nosso, do nosso intelecto. Não é um problema, é o nosso intelecto. Então, eu consegui resolver esse problema dessa forma, estudando isso, isso e isso, e a partir disso eu fiz isso aqui. Daqui, né, eu posso mostrar a vocês qual é o maior sofrimento. É chegar a esse ponto e não ter solução para o problema que essa pessoa quer. Então, por exemplo, vamos falar aqui de constelação familiar, né? Eu desenvolvi metodologias, tem a neuroconstelação, tem uma forma de ensinar, eu ensino essa forma, e essa forma serve para mim. Agora, vamos supor que eu estivesse investigando e não estivesse concluído ali o sentir no corpo com um resultado e que eu não conseguisse explicar para as pessoas. Essa seria a minha maior frustração. Eu não tenho solução para isso que apresento no meu intelecto. Esse é o sofrimento é um sofrimento de muita gente. Eu não tenho solução. Eu não consigo, eu ainda não consegui compreender o que que é verdade dentro disso que acontece. Eu não crio uma metodologia, eu não crio uma forma de aprender, eu não crio uma forma de ensinar, eu não fiz uma mudança ali. É, Aqui, a dificuldade da pessoa, ela tem insegurança em saber, em compreender o que que é verdade para ela. Ela tem insegurança na sua capacidade intelectual. Imagina que eu estou estudando, eu resolvi um monte de coisas, um monte de questões, mas eu não consegui achar uma solução para um determinado problema na minha vida. Então, aqui, muitas vezes, eu vou ter insegurança na minha própria capacidade de compreender o que está acontecendo comigo. Então, aqui, vocês entendem que é mais intelectual? Que aqui eu vou buscar teóricos, eu vou buscar outras pessoas para ela pegar, para ter arcabouço teórico para resolver o meu problema, tá? Uma objetiva, a maior motivação dessa pessoa é alcançar a criação intelectual. É ela inserir a sua forma de ver o mundo dentro do ambiente social dela. Então, aqui, ó, muitos professores, muitos filósofos, é, muitos estudiosos, pessoas que estão ensinando a pensar e estudar. Essas pessoas, se elas encontram uma solução, elas compartilham. E se elas veem que as pessoas estão aprendendo isso e podem compartilhar, ela cumpriu.
Agora, se eu vi, estou compartilhando e as pessoas não estão pegando isso, então isso vai me gerar frustração. Por quê? Porque eu vou desconfiar da minha capacidade intelectual de fazer com que essas pessoas entendam aquilo que eu descobri, tá? Ok? Estamos acabando. Faltam duas. Márcia, tá bem? Ok? Alguém já se encontrou na própria camada? Já se viram aí? Mais ou menos, né? Então, a gente faltam duas para a gente terminar. A 10ª camada, a gente vai... Três, né? A 10ª camada, ela na astrologia, ela é a carreira. Mas, aqui ele vai chamar de eu transcendental. É a vida moral. Quem sou eu na sociedade? Eu sigo as minhas próprias regras, né? Eu sigo, o que eu falo, eu faço. O que eu ensino, eu aplico na minha vida. Então, ela vai ter uma questão moral aqui. Aqui, quem é pilantra e chega nesse lugar, ele deixa de ser pilantra. Tinha muita gente que chegava nessa camada aqui, né? Aqui a pessoa deixa de ser pilantra. Por quê? Porque aqui o maior sofrimento dela, ela perceber que foi imoral, que cometeu alguma gafe. Por exemplo, vamos supor a gente teve uma comediante que falou mal da Marília, né, Mendonça. E aí ela foi super. é, Ela acabou com a reputação do humor dela, do trabalho dela. Apesar de eu não acreditar que ela já esteja nessa camada, mas aqui existe uma ferida na moralidade da própria existência. Então, tudo aquilo que eu construí até a 9, eu fui lá e cometi um ato que tirou minha credibilidade, tá? Aqui o objetivo é sempre exercer suas ideias na sociedade com reputação, com uma boa reputação. Isso acontece em várias questões, tá, gente? Muitas vezes a gente passa por isso, ok? Alguém identificou qual camada que tá? Que a gente pode fazer até uma constelação disso aí, hein? Ultrapassar, gostou, né? O pessoal gosta. Uma constelação aí, qual camada você tá? Vamos fazer isso depois, não? Qual camada que eu estou hoje? Você gosta, você não precisa saber. E como é que você faz para passar para outra? E a gente constela isso também. Eu já constelei algumas. Aí vocês gostam, né? Aí vocês gostam. Tá todo mundo empolgado. Bom, 11ª da personalidade. Aqui, a pessoa, ela começa... Ela já está muito consciente do que ela fez. Ela já está satisfeita com o que ela fez, ela já sabe o que ela fez, ela já sabe o que entregou, ela, as suas ações, ela já sabe que as suas ações serão julgadas pela humanidade. Bert Hellinger chegou aqui, né? As ações dele foram julgadas, o que ele fala é julgado pela humanidade, né? E aí, o que ele criou não é mais dele, já é objeto social, tá? É interessante que as ações da pessoa, que ela chegou até aqui, não termina com a morte. A obra dele continua sendo julgada, continua sendo opinada. Então, quem chegou até aqui, ela deixou um legado, ela deixou um efeito na história, ela deixou sua marca na história da humanidade. E aí a gente vai ter milhões de pessoas. A gente tem Getúlio Vargas, a gente tem George Washington, a gente tem Napoleão Bonaparte, a gente tem Tiradentes. Essa pessoa aqui, né, que ela já deixou ela mudou conscientemente a história. Ela mudou conscientemente a história. O Napoleão Bonaparte, o Hitler mesmo, ele mudou, mas não quer dizer que ele tenha chegado aqui, não, porque as motivações dele, eu estou trazendo isso porque o Hitler, ele motiva as histórias, a humanidade, mas as motivações dele não eram uma motivação. A motivação dele, no inicial, não era mudar conscientemente o curso da história. A motivação dele, ela estava lá na quarta, na 5ª camada. Ele estava mais baixo. Uma pessoa que queria a todo custo. Ele foi como, não importa quem está aqui. Então, ele é uma motivação mais baixa. Aqui o objetivo é mudar conscientemente o curso da história. Então, você tem aí Gandhi, você tem
Até o próprio o Bert, talvez ele não tivesse essa motivação inicial, mas acabou acontecendo que ele mudou conscientemente o curso da terapia dentro da vida dele. Apesar do nicho dele. Você, por que isso é importante? Poxa, Fátima, então vou ter que mudar o curso da história? Não, mas a nossa colega aqui tem o pai dela que criou uma escola de samba que mudou o curso da história do carnaval na cidade por um tempo. Então, é claro que a gente está trazendo pessoas, Napoleão Bonaparte, Getúlio Vargas, que mudou o curso da história, tirando a vida para ficar na história, porque ele mudou conscientemente o curso da história com a sua ação. Quer dizer, essa lenda que não foi. Há controvérsia. Então, que ele teria tirado a própria vida. Ele tirando a própria vida, ele teria mudado o curso da história. Se ele o fez conscientemente, é isso. Mas tem um estudo que diz que não foi bem assim, que foi provocado. Mas partindo do princípio da história que a gente aprendeu, que ele tirou a própria vida, aí sim, ele muda conscientemente o curso da história com as suas ações, tá? Lembra, Fátima, não vou precisar mudar o Brasil? Não, você pode mudar uma comunidade, você pode mudar um grupo, a vida de um grupo de pessoas, e da forma que for possível. E a 12ª, que é a camada do inconsciente, é o destino final. Essa motivação, ela é uma motivação que é um agir constante de Deus. Você não está aqui mais por você, você está aqui por conta de Deus, tá? É Deus, Deus é sua maior motivação. Não se trata só de você estar perto da morte, mas se trata também de você, não precisa ter religião, tá? Mas de você se colocar como um observador consciente da vida. Contemplação, tudo é Deus. Não um Deus cristão, mas tudo tem uma questão espiritual, né? Você se rende à vida como ela é, a tudo que existe. Aqui, você acaba encontrando o sentido da vida. Quando a gente chega na 12ª camada, a gente vai encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida, ele é como, como que é interpretado os meus atos diante de Deus. Como se eu fosse para o juízo final. Então, eu estou na minha vida. E como é que Deus vai ver o que eu fiz, tá? Mas é uma elevação, não é aquela infância medrosa. Eu tenho que fazer isso porque Deus vai ver. Aqui você já passou por todos os processos, você já está ajudando as pessoas. A gente tem o Mujica, faz muito isso, né? Ele se rende à vida como ela é. O maior problema dele, a maior preocupação, o maior sofrimento é a decepcionar a Deus, né? Na verdade, esse Deus como é que eu vou dizer para vocês? É não compreender aquilo que eu enxergo como Deus. Não ter compreensão. Então, o maior sofrimento vai ser. Eu acho que eu estou evoluindo, estou entendendo que é Deus que age no mundo, na vida. Eu sofro pela humanidade. A gente tem Madre Teresa de Calcutá, tem várias pessoas dessas. E essas pessoas, elas sofrem para ajudar a humanidade, tá? Elas não querem decepcionar a Deus. Mas quando diz Deus, a gente pode entender como uma espiritualidade, universo, coisa maior, tá? Então, as 12 camadas, elas são importantes que a gente saiba nossas motivações. Então, vamos lá. Qual é a tua motivação hoje? Ganhar dinheiro? Vamos ver as motivações. A sua motivação hoje é ser amado? A sua motivação, ela é encontrar sentido diante da morte? Qual é a sua motivação? É compreender quem você é dentro de um grupo e ficar bem com isso? Obter lucro? Então, qual é a sua maior motivação? Então, vamos fazer o seguinte: vocês que estão aí, quem estiver em casa pode fazer da mesma forma. Vou pegar dois papéis. O primeiro é a camada que você está, não importa qual seja. E o outro é a camada que você vai. Coloca ela um em relação ao outro. Você tem que andar de um para o outro. Ok? E aí, fiquem de pé. Pode ser um papel, pode ser uma almofada. E aí, coloca a camada que você está no chão. Primeiro, e sobe nela. Então, você vai fazer, basicamente, isso aqui.
Aqui é a camada um, a camada que você tá. Bota aqui, ó, a camada que eu estou, mesmo você não sabendo. E aí você vai entrar nela. Entra nessa camada, sente. Isso, respira e espera. Agora faça o movimento para ir para a próxima. Deixa vir a emoção. É difícil. É muito difícil para a próxima. Deixa vir a emoção. Isso, respira. Respira. É muito difícil. Voltou? Não tem problema. Então, quem voltou, quem foi, vira para a camada anterior, agradece e pode sair. Quem voltou, que é extremamente normal, volta e aí percebe aí onde você está olhando, qual parte do ambiente você está olhando. E aí coloca alguém na sua frente. Então vamos supor que você esteja aqui e aí você está percebendo alguém aqui. Então você vai imaginar uma pessoa na sua frente aqui e vai olhar para ela. Uh, Respira. Eu vejo você. E quando estiver pronto, vá para a próxima. Melhorou? Ok. Ok? Então, eu vou deixar aqui no cantinho. Você pode sair, pode sentar. Por que que a gente fez isso? Isso ajuda muito, é muito difícil. Todo mundo sentiu dificuldade em passar para outra, não é tão simples, não é um passo simples. É, segura a gente. Por quê? Porque as nossas motivações não foram, não se elevaram ainda. Mas por que que isso ajuda você quando você entende as motivações, né? Quando você entende as motivações, todas elas, você se eleva. Você se eleva. Você entende que teve um crescimento de elevação? Que as pessoas foram mudando etapas? A minha motivação é um aprendizado, o afeto interior, quem eu sou, provar que eu sou. Depois eu provo que eu tenho habilidade, quero ganhar dinheiro. Depois eu tenho um papel social. Depois quem eu sou diante da morte. Quem eu sou na minha vida intelectual. Quem eu sou na minha vida moral. Tudo isso tem um caminho. Então, quando a gente entende isso, a gente não, a gente pode descobrir qual é a nossa própria próxima motivação. E isso faz com que a gente consiga crescer bastante, mudar de vida. Então, para quem tem filho, isso é ótimo. Imagina que seu filho está ali precisando, você está vendo que ele está indo para a balada e está querendo comprar Red Bull para todo mundo ver. Ah, eu quero comprar Red Bull para todo mundo. E aí você explicar para ele, né, que ele não precisa disso, não adianta. Mas você dizer para ele, meu filho, você não se sente amado pelos seus amigos? Se você não tiver isso, você não se sente amado?
Se você não tiver essa blusa, você não se sente importante. É natural que todo mundo passe por isso. Mas quando a gente começa a ter um fila de 25 anos ainda nesse lugar, não teve amadurecimento, tá? Então, isso começa muito cedo. Isso começa na adolescência. Então, para quem atende adolescente, mãe de adolescente, tem filhos que vai chegar na adolescência aí, ó. Então, essa relação de afeto, saber que você não precisa disso. Mas eu sei que hoje isso é importante para você porque você não se sente amado, admirado pelos seus amigos. Isso aconteceu, tá? Todos vão passar. Perguntas. Como é que eu vou saber qual a camada que eu estou? Pela sua motivação. Ah, tá. Pela sua motivação. Eu vou mandar para vocês um arquivinho. Mas, digamos assim, eu estou na motivação 6. Hoje eu estou na motivação 6. Aí uma ação minha, aí eu percebo que nessa minha ação eu voltei para motivação 4, por exemplo. Você não saiu da 4. Ah, eu não saí, né? Saiu. A pessoa, isso é importante. Você pode visitar várias, porque todo mundo vai pensar na vida, vai pensar na morte, vai pensar assim, nossa, todo mundo vai pensar. Só que o mais importante é onde você está preso. Então é capaz uma pessoa na 4 ganhar dinheiro. Uma pessoa que está na 4 ela ganha dinheiro. Uhum, Ela pode. Pode ganhar dinheiro, inclusive, para sair e comprar Red Bull e uísque para todos os amigos. Né? Ela pode ganhar dinheiro. Ela pode ser um empresário de sucesso. Mas a motivação dela, o sofrimento dela é não ser amado. Então ela age assim para ser amada. Então as pessoas, isso que é importante. Quando eu deixo de agir para ser amado, tanto faz se você me ama ou não. Não, eu não vou mais para esse lugar. Você não volta lá. Aí você saiu dela. Mas você pode ter uma vida profissional de sétima camada e estar na quarta. Sétima não, de sexta, que é ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro e estar na quarta. Dificilmente você vai estar na questão intelectual. E se sua motivação é se sentir amado, dificilmente uma pessoa que está lá tá mais para cima, que está na oitava em diante, ela dificilmente, que acessa a oitava em diante, ela dificilmente vai estar na quarta. A quarta é eu quero ser amado. O sofrimento é não ser amado, não saber e sentir não sentir afeto. Tá? Mas a gente pode, né? Quem nunca pensou? O que que eu vou morrer? E aí? O que acontece é como uma decisão, tá? O dia que você decide, você não bebe mais dessa água. Não, eu não vou beber dessa água aqui, porque eu sei o que acontece comigo. E não é uma decisão inconsciente, ela é uma decisão consciente. Não, eu não vou comprar esse Red Bull para agradar, para as pessoas me agradarem. Elas depois que lutem. Cada um compra o seu, tá? Vamos lá, gostaram desse tema do Red Bull, né? O pessoal, é muito característico isso. Vou comprar um bucket de gelo Red Bull e para o pessoal ver que eu estou bebendo, me amarem. Pode falar. sim, então eu tenho que estar diariamente me questionando as motivações, para poder, com o tempo, eu confirmar a permanência numa motivação X, aí isso vai confirmar, né? Eu tenho que estar sempre me autoavaliando. Sim, presta atenção
muitas vezes a gente está na quarta por conta dos pais, que é agradar os pais, tá? Mas tem uma hora que a gente desiste, a gente joga a toalha. E aí a gente fala, não vou mais beber dessa água, não. Tchau, tchau. A- a- Aí você tá ali, você tá vivendo a tua vida, a tua família tá pegando fogo, tua mãe tá surtando, você. O meu objetivo é esse, eu tenho que fazer isso, ela tá surtando lá, tudo bem. Não estou falando que eu não vou ajudar, que eu não vou, não é isso. Mas a minha vida não para, não. Eu não paro a minha vida para determinadas coisas. A quarta camada tem uma coisa ali de, são os vínculos inferiores. É, tem os vínculos inferiores. Eu não paro a minha vida para discutir sobre determinadas coisas. Eu não perco meu tempo, entende? Então eu não vou perder meu tempo. Não, isso não me leva a lugar nenhum. Então eu não perco mais meu tempo. Então, eu tô fazendo só para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro. Tá, mas é agora. O que eu vou fazer aqui? Vou ajudar as pessoas a ganharem dinheiro. Aí eu não uso meu dinheiro só para mim. Eu começo a usar esse dinheiro, reinvestir esse dinheiro em treinar pessoas, por exemplo, em fazer com que mais pessoas acessem conhecimento de alguma forma. Então, é importante a gente decidir. Minha motivação hoje é qual? É na quarta camada? Tá. Então, por que que ela tá lá? Porque eu tenho insegurança. O que que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que pegar uma coisa e provar para mim que eu consigo. Não precisa ser algo incrível. Não precisa ser montar uma casa do alicerce sozinha, não é isso. Mas eu preciso provar que eu consigo. Não, então, eu vou fazer o curso de constelação familiar e eu vou atender. Vou atender ali, vou fazer 100 atendimentos. No dia que eu fizer 100 atendimentos, eu vou me dar um presente, porque eu sei que eu sou capaz. Então, ali eu fortaleço a minha confiança. Entendido? Ali eu fortaleço a minha confiança. Aí eu fortaleci minha confiança, já vi que eu sou capaz. Tá bom, qual é a minha próxima motivação então? Agora é ganhar dinheiro? Ok, então eu fortaleci agora como é que eu ganho dinheiro com isso? Então eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para descobrir como é que eu ganho dinheiro com aquilo. Ah, vai ter constelação? Não, peraí, então eu vou ter que voltar, vou ter que aprender outra coisa, mas eu aprendi constelação, eu aprendo outra coisa. Então eu vou aprender outra coisa, eu vou ficar com a constelação aqui, com outra coisa eu vou aprender, 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 aprender. Ok, agora eu ganho dinheiro com isso. Então agora eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro com isso por um tempo. Aí eu tô pagando, tá tudo pago, e aí tá sobrando. Aí começou a sobrar. Eu comecei, aí eu, não, espera aí, eu já sei que antes faltou. Eu já aprendi. Eu aprendi com a vida lá atrás. A gente fala, eu aprendo com a vida. Eu aprendo na minha observação como as coisas funcionam. Então, eu vou parar para ver como as coisas funcionam. Então, assim que eu estou parando para ver como as coisas funcionam, peraí, isso aqui está funcionando dessa forma, parou de funcionar, tem uma coisa errada, deixa eu ver o que que é, vamos consertar. E aí, ok, se funciona assim aqui, vai funcionar assim ali. Por isso que tem gente que, quando abre, às vezes, uma empresa, abre duas, abre três. Por quê? Porque ela descobre que as coisas são uma forma de funcionar. Né? Você vê ali ó, uma pessoa. Porque de tanto você trabalhar numa área, vamos supor que você seja ali manicure. Começou como manicure. Aí você está trabalhando, trabalhando, aí depois você descobriu o nail design. Aí você trabalhava dentro de um salão. Aí você descobriu como é que funciona. Aí você abriu o teu espaço. Aí você foi lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Sabe como funciona um salão, aí monta um salão teu. E aí você vai montando. Depois você está vendo como é que funciona, e aí você está vendo, você começa a investir em estética. E você tá vendo, por quê? Porque você está vendo o funcionamento das coisas, sempre evoluindo. E aí daqui a pouco você tem um salão, um centro de estética e uma fábrica de pontinha do lado. Aí eu conheço um cara que ele começou construindo casa, hoje ele tem uma construtora, ele tem uma imobiliária, ele tem um salão do lado da imobiliária, porque
foi um cara que devia um dinheiro para ele, pagou com um imóvel, que era um salão que já tinha gente. Ele acabou ficando com um salão do lado, né? E hoje ele trabalha com decoração de móveis planejados. Quer dizer, o próprio negócio dele foi fazendo com que ele criasse outras demandas, e essas outras demandas fizeram com que ele tenha vários negócios. Então, a sua própria, quando você começa na quinta camada, desenvolver a sua capacidade, confiar na sua capacidade de fazer, você consegue. Aí você precisa trabalhar isso, trabalhar isso. Só que muita gente quer trabalhar, trabalhar, mas não quer aprender. Esquece lá da terceira e quarta, terceira camada, que é aprender o funcionamento das coisas. Porque você já aprendeu o funcionamento de várias coisas, mas não aprendeu o funcionamento intelectual. Mas você já sabe que se você fizer assim, sua mão levanta. Você já sabe que se você beber, sei lá, perfume, você vai ficar passando mal. E tudo tem uma função na vida, tudo tem um motivo. Então, quando a gente olha assim, para que existe sapato? Para eu calçar o meu pé. Tudo tem uma função na vida. Só que as pessoas esquecem que existe uma funcionalidade das coisas. E elas esquecem também dos aprendizados. A gente, por exemplo, uma pessoa que faz bolo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A chance dela errar essa massa é zero. Pode ser que eventualmente ela esqueça o açúcar, mas vai ter uma vez e dali em diante dificilmente essa pessoa vai esquecer. Se ela esqueceu, ela não tem tanta experiência assim. Agora, tem gente que faz com o pé nas costas. Por quê? Porque ela sabe como funciona. E ela já fez bolo suficiente para saber se vai, se eu fizer isso aqui vai solar, se essa massa não estiver boa, se eu botar agora. Ela já sabe, na hora que ela tá batendo, ela, essa massa não tá boa, vou botar mais farinha. Porque ela entende do funcionamento das coisas, ela percebe o funcionamento das coisas. Só que nós estamos sendo ensinados a viver sem saber o funcionamento das coisas. E aí é importante a gente parar, especialmente com as crianças, né? Você faz isso, isso acontece. Você aperta um botão, a luz acende. Você pega o papel e escreve, a caneta é tinta. Você toma banho, não lava a orelha, fica sujo. Você não escova o dente, você tem cárie. Você come muito açúcar, você engorda, tem cárie. Então, vocês estão entendendo que a gente esquece isso? Quando a gente entende isso e a gente vai vivendo a nossa vida e começa a querer, a gente vai decidir aprender algo, aprende esse algo, aplica esse algo para provar para a gente que a gente é capaz. O que eu sugiro para vocês de tarefa é: pegue algo que você sempre quis fazer. Não sei, para mulher é legal uma receita, né, de comida. Nunca, meu bolo nunca dá certo. Eu tive uma época que meu bolo nunca dá certo. O que que eu comecei fazendo? Comecei comprando massa pronta. Na massa pronta eu ganhei confiança. Eu ganhei confiança. Falei, não, pera, meu bolo tem que dar certo. Aí tinha massa pronta. Tem muito tempo isso, massa pronta existe há bastante tempo. E aí ele começou a dar certo. Falei, peraí, então tá, tem um jeito. E aí depois de tanto eu fazer, tanto assim, e dar certo, eu ganhei confiança. Falei, agora eu vou fazer um bolo que não. Quando eu era pequena, eu fazia muito bolo. Depois teve uma fase só. Eu tô perdendo alguma coisa. Fiquei muito tempo sem fazer. Aí peguei a massa pronta, provei para mim que eu era capaz. Depois falei, ok, agora eu vou fazer um. E aí deu certo. Hoje em dia, se eu pegar para fazer bolo. Gente, eu posso fazer bolo do que for. Com glúten, sem glúten, com não sei o que, com castanha. Eu invento bolo, consigo colocar coisa que não tem, consigo não colocar itens e fica bom. Eu consigo pegar, ó, eu invento banana, aveia, cacau, essas coisas, sem receita.
Eu não sei de onde vem da minha ancestralidade. Eu consigo fazer, entendeu? Outro dia eu fiz uma lasanha aqui também, eu não lembrava como é que era, mas fiz. Então, é, eu confio na minha capacidade de fazer. Então, porque eu confio na minha capacidade de fazer, eu consigo fazer. Então, pegue algo que você não fez, por exemplo. Ah, Fátima, as gavetas do meu guarda-roupa estão caindo. Eu não sei o que que você vai ter, você mais masculino, mas pode ser. Pega, vai numa loja de ferragem, compra as coisas e ajusta. É, por exemplo. Mas algo que você quis fazer, algo que você tem vontade de saber fazer, para não depender de ninguém. Olha, eu lembro que antes eu era tão dura, que onde eu morava no Catete, uma vez a descarga começou a vazar. E aí eu entrei no YouTube e eu troquei a descarga. Eu troquei o negócio. Eu comprei o reparo, fui ver, estudei e eu troquei. Porque o negócio era R$ 100 e o cara queria me cobrar mais 150, eu não tinha. Não, peraí, como é que eu faço? Aí eu estudei, fui ver, tirei, ficava, aí todo dia que tinha que abrir, tinha que fechar ali. Todo dia eu abria, fechava, por um tempão. Aí quando eu recebia, eu falei, não, vou comprar isso aqui. Aí fui lá, troquei, eu troquei. Então eu confio na minha capacidade, se eu pegar para fazer alguma coisa, eu vou fazer. E olha, eu tinha um guarda-roupa de 3 partes. E aí eu não queria comprar outro, porque ele era de MDF. Ninguém queria pegar e cortar o raio do armário para mim. Aí eu peguei um tico-tico com um amigo meu, e meu amigo não tava. Eu fui lá, eu serrei a terceira parte. E porque ele era assim, ele tinha parte interna. Ficou tortinho? Ficou. Aí no final ele tinha 3 partes, uma, duas, três. Então quando eu cortei aqui, eu cortei rentinho nessa parte, ficou uma parte inteira do guarda-roupa. Mas era uma parte interna. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei a capinha dela de fora, que era uma MDF também, e parafusei. Então, aqui ela ficou com duas. Mas eu fiz o que eu queria, entendeu? O que eu tô querendo dizer para vocês é que a gente precisa provar que a gente é capaz. Então, por exemplo, quer pintar a sua casa e está dependendo de alguém? Não, mas eu acho que eu vou pintar, porque... e faz, entendeu? Desenvolva a sua capacidade de fazer coisas. Ai, Fátima, mas você pintou... Você montou quase um marceneiro. Eu quis fazer, então eu confio na minha capacidade de fazer. Vamos dirigir, vamos dirigir. Não, eu confio na minha capacidade de fazer, eu consigo, sabe? Então procurem algo que vocês não precisam, que vocês gostariam de desenvolver a capacidade de vocês fazerem e façam. E de preferência algo solitário, tá? Algo solitário. Ah, Fátima, eu desconfio da minha capacidade de fazer live. Algo que não dependa de espectadores, tá bom? Algo que não dependa de espectadores. E que não coloque a sua vida em risco, não vai mexer na parte elétrica. Eu tenho pavor, eu já quis mexer, não vou mexer, não. Já. Então, assim, é importante a gente desafie-se. Porque se você começar a fazer, não, eu quero fazer isso, e eu consigo fazer isso, eu sei que eu sei fazer isso. Quanto mais coisas você fizer, melhor para você. Então, vou dirigir. Vou pegar uma hora que não tem ninguém em casa, vou pegar o carro e vou dirigir. Eu não preciso criar um problema. As coisas que a gente não faz, a gente cria um problema que é o problema do se o outro souber, né? Às vezes o outro saber deixa a gente inseguro. Então faça algo solitário. Então eu vou fazer isso porque eu quero, eu vou pintar esse quarto porque eu quero, eu vou começar a dirigir porque eu quero, porque é importante para mim. Sem telespectadores, entendeu? E aí vocês vão passar para a quinta camada.
Combinado? Então, foi essa nossa aula lá, a Elisângela passou aqui um pouquinho. Então, foi essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que aprendam e que essa constelação que a gente fez ajude vocês. Quem está assistindo gravado, faz assim. Espero que dê certo. Beijo!